Olá, sou a doutora Flávia Mambrini e esse é mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos falar de um nutriente super importante, que é a vitamina K2. Ela desempenha um papel crucial na nossa saúde óssea, pois ela trabalha em conjunto com outros nutrientes para garantir, como o cálcio e a vitamina D, principalmente que o cálcio ele seja direcionado para os lugares certos, como os ossos, né? E ele não se acumule nos outros lugares. Mas a K2 ela não é só isso. A K2 ela é importante para nossas mitocôndrias, para nossa saúde cardíaca e para nossa saúde como um todo. Vocês querem entender mais sobre ela? Vem comigo! Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho, coloque para mim, comenta o que você quer saber, qual que é o assunto que você tem mais interesse. Isso aí ajuda muito a direcionar para qual conteúdo eu vou estar conversando, né, falando para vocês. Mas hoje vamos falar sobre a K2. Por que a K2 ela ainda a gente não ouve falar tanto dela? E por que a gente tem uma deficiência geral dela também? A primeira razão é que provavelmente a gente não está obtendo o suficiente de vitamina K2, né? Porque ela é produzida por bactérias ou ela é presente nos alimentos fermentados, então ela é mais difícil da gente estar conseguindo. E a segunda é que ela ainda não recebe a atenção que merece. E há pouco tempo atrás a gente ainda não tinha tantos estudos confiáveis sobre ela. Então vamos entender um pouquinho. A gente tem as vitaminas K, a gente vai ter a K1 e a K2. A vitamina K1 ela também é conhecida como as vitaminas anti-hemorrágicas e elas receberam este nome exatamente por uma palavra alemã que fala sobre coagulação. Esse processo ele ocorre no sangue, né? Que ocorre essa coagulação, ela é responsável por parar o sangramento, impedindo que nós tenhamos uma hemorragia. Então ela é bem-vinda. A gente fica com medo das vitaminas K, como se elas fossem causar uma coagulação excessiva, mas não é. Ela vai controlar isso, tá? As vitaminas K, elas são pertencentes aos grupos das vitaminas lipossolúveis. Ou seja, para o nosso corpo, elas serem absorvidas no nosso corpo, elas precisam estar vinculadas a gorduras. Então, ela tem que sempre estar ali com uma gordurinha junto. Então, é a D, a E, a K e a A. São as vitaminas lipossolúveis, né? E a gente tem, então, basicamente dois tipos da vitamina K. A primeira é a fitomenadiona, que é a K1. A K1 ela é encontrada em vegetais de cor escura. Ela participa da coagulação, sendo um procoagulante. Pessoas com baixa ingestão dessa vitamina, eles tendem a ter sangramentos com mais facilidade, tá? O sangramento mais nasal, por exemplo, sangra mais a gengiva. Então, isso daí você tem que estar procurando um médico, fazer os exames, as provas de coagulação. E a gente tem a menaquinona, ou a K2, que ela é produzida por bactérias ou ela é presente em alimentos fermentados. E ela não tem tanta correlação assim ligada com a coagulação. Então, aonde que a gente acha mais a K2 MK7? A principal fonte da vitamina K2 ela é produzida por bactérias que colonizam o nosso cólon, tá? Então, aqui entra quem? O nosso intestino de novo. Por que é tão importante o nosso intestino saudável? A gente não ter tanta desbiose, né? Porque o intestino produz vitaminas, produz substâncias. Então, a principal fonte é a nossa própria produção no intestino. Mas ela também é encontrada na soja fermentada, na gema do ovo, no leite, na fermentação de queijos, iogurtes, kombucha e até mesmo em óleos de peixes. Então, a vitamina K2 ela é muito importante para várias coisas, principalmente uma importância grande que a gente tem nela é para a parte cardíaca. Então, apesar das duas vitaminas elas trazerem benefícios para a nossa saúde, o que tem tido um destaque muito agora nos últimos anos é principalmente essa K2 por conta de vários motivos que a gente está explicando. Então, segundo um estudo importante, o estudo de Rotterdam, que foi feito em 2004, ele foi o pioneiro na demonstração dos benefícios dos efeitos da vitamina K2, que a substância é capaz de estender a nossa sobrevida. E não só isso, melhorar também a nossa vida como um todo, a nossa qualidade de vida. E nele, os indivíduos que ingeriram doses
da vitamina K2 e MK7 apresentaram 50% menos chances de morte por doença coronariana e menor nível de calcificações das artérias quando comparado aos indivíduos que ingeriram pouca vitamina K2. Vamos lembrar então um pouquinho aqui, vamos fazer um adendo, que na menopausa, qual que é o nosso maior perigo? É a doença cardíaca. Por quê? Porque ele enrijece esses vasos sanguíneos, né? E esse estudo mostrou que o quê? Que a K2 ela ajuda a não enrijecer tanto esses vasos. Então ela é muito bem-vinda pra gente que está na menopausa. A quantidade produzida pelas bactérias saudáveis no nosso intestino, às vezes, quando a gente chega nessa fase de menopausa, ela pode não ser tão suficiente, tá? Principalmente com o próprio envelhecimento, causando uma deficiência dela que pode prejudicar os nossos ossos, a nossa parte cardíaca. Por isso, muitas vezes é necessário a gente repor essa vitamina através dos suplementos. A vitamina K2 ela tem sido apontada também como um nutriente capaz de combater diversos males, como a doença cardíaca, a fadiga, a osteoporose. E essa substância também ela ganhou muita atenção dos cientistas nos últimos anos como uma grande potenciadora da vitamina D, quando ambas são usadas juntas. Diversas pesquisas têm analisado que os benefícios dessa associação entre a K2 e a vitamina D, que juntas fortalecem os ossos e elas vão contribuir para uma saúde cardiovascular. Então, o que acontece? A gente vai ter que sempre usar a vitamina D junto com a K2? Não. Quando você tem, por exemplo, uma queda de imunidade ou a gente precisa ali a pele, a energia, talvez a gente tenha que usar só a vitamina D. Do contrário, se você tem uma osteoporose, se você está precisando mais para a parte mitocondrial, a gente pode usar a K2. E para quem está na menopausa e a gente precisa de uma proteção cardíaca e de uma proteção óssea juntas, a K2 com a D é super bem-vinda, porque a K2 vai pegar o cálcio e vai levar para os ossos, e a vitamina D vai potencializar esse efeito. Deu para entender? Coloque aqui para mim. A menaquinona, então, ela vai impedir que esse cálcio ele vai ficar depositado nesses locais que não são apropriados, fazendo o quê? A artrose nas articulações, a aterosclerose, que é quando o vaso fica mais durinho. Ela pode também ser responsável por estar carregando esse cálcio e grudar ele, fazendo cálculo renal, cálculo na vesícula, inclusive na parte dos olhos, como a catarata. Então, quando o nosso corpo sofre com uma microlesão, a resposta ela vai se dar por reações inflamatórias crônicas e o cálcio vai se depositando nesse tecido lesado e é onde ocorre ali com as coronárias, nos vasos do coração. Todos os tecidos vivos, então, eles requerem nutrientes essenciais, como aminoácidos, ácidos graxos, minerais, vitaminas e a água. O esqueleto, então, ele requer nutrientes para o seu desenvolvimento e a sua manutenção, mantendo então a nossa massa óssea e a nossa densidade. Então, gente, essa vitamina ela regula aquela remodelação óssea, um processo importante e necessário para a gente manter o nosso osso, né? E a remodelação óssea ela envolve o quê? A remoção dos ossos antigos ou danificados por osteoclastos e a substituição por um novo osso, formado por os osteoblastos. Sendo esse processo, então, ele é muito regulado, né? E é essa manutenção da nossa densidade mineral óssea adequada. A K2, então, ela é muito importante para a proteção de certas proteínas, que principalmente uma proteína que chama osteocalcina. Ela vai representar mais ou menos 2% da nossa estrutura óssea. E ela é responsável por se ligar ao cálcio, deixando os nossos ossos mais fortes. Então, a absorção do cálcio ela é muito beneficiada pela vitamina D, que ela vai contribuir, então, para tudo isso funcionar direitinho. A K2, então, ela vai carregar esse cálcio e ligar ali e melhorar toda essa função. O que mais que a gente tem sobre a K2? A função neuronal. Então, a vitamina K2, ela melhora muito a saúde dos nossos neurônios. E na menopausa ele diminui muito, né? Então ela melhora através de uma variedade de mecanismos. Então ela reduz
a apoptose induzida por umas células que chama beta-amiloide, limitando em quem? O estresse oxidativo, o envelhecimento, revertendo uma ativação microglial. Então ela suprime uma neuroinflamação e ela melhora a nossa saúde vascular. O que mais que a gente tem ela? Ela ajuda inclusive na obesidade, no diabetes. A K2, ela pode melhorar quem? A sensibilidade insulínica, evitando assim que a gente tenha um ganho de gordura abdominal, um ganho de gordura visceral e inclusive o diabetes tipo 2. Isso significa que ajuda muito a estabilizar o nosso açúcar no sangue, protegendo contra o diabetes e evitando os problemas metabólicos que muitas vezes surgem como consequência da obesidade. O que eu gosto muito da K2 é a K2 e as mitocôndrias. A vitamina K2, ela não é encontrada como de rotina numa dieta nossa ocidental, né? Porque ela é muito encontrada nos alimentos mais fermentados. E a vitamina K2, então, ela é muito importante. E ela, em particular, a K2M e K7, ela demonstrou fazer o quê em relação às mitocôndrias? Restaurar a função mitocondrial. E ela vai ter um papel-chave na produção do ATP da mitocôndria. O que significa isso, gente? A energia da mitocôndria. O que é uma mitocôndria? Imagina que ela é uma célulazinha responsável pela energia das nossas células. Ela é a usina de energia que cada célula tem. Então, se você melhora isso, você vai estar melhorando o seu corpo como um todo. Então, assim, se a gente for pensar, é razoável a gente supor que a suplementação dietética com vitamina K2 poderia aumentar a função do músculo com alto conteúdo mitocondrial, por exemplo, os músculos esqueléticos e o músculo cardíaco. Então, a K2 ela é super bem-vinda. E quem não pode tomar a K2? Mesmo a vitamina K2 não tendo tanta correlação com a coagulação como a K1, a gente orienta sempre quem tem algum problema que faz uso de anticoagulação, que já teve um infarto de anticoagulante, ou que já teve um infarto, que já teve um AVC, ou uma coagulação acima do normal, tem que estar falando com o seu médico para ver se você pode ou não, como tudo nessa vida. Então, a K2, eu falo, ela ajuda sempre a gente lembrar que a gente tem que melhorar o nosso estilo de vida, atividade física é super importante. Então, a K2 ela entra aqui como um mineral a mais que pode estar ajudando a potencializar todas essas nossas estratégias, mas sempre com a indicação de um profissional, tá? Principalmente de um médico, do médico do coração. As doses elas podem variar ali em torno de 50 a 100 microgramas, tá? Chegando até um pouquinho mais. Mas isso a gente tem que individualizar para cada um de vocês. Combinado? Então, comentem aqui se ficou alguma dúvida e te espero no próximo vídeo.